Oi gente, tudo bem? Meu nome é Martina e esse vídeo aqui é sobre as mudanças de estado físico. Para eu poder falar das mudanças de estado físico, eu preciso falar um pouquinho dos estados físicos primeiro. São os estados físicos ou de agregação, 4 principais: sólido, líquido, gasoso e o plasma, que não é muito estudado a nível de ensino médio, a nível de pré-vestibular. Então eu vou acabar falando dos outros três, o sólido, o líquido e o gasoso. Para eu conseguir falar deles antes, eu vou introduzir dois conceitos, que são dois conceitos de energia. A gente tem a energia cinética das partidas, que é diretamente proporcional à velocidade dessas partículas, e a gente tem a energia potencial das partículas, que tem a ver com a distância, é proporcional à distância entre essas partículas. Já entrando propriamente dizendo nos estados, eu vou começar aqui pelo sólido. Principal característica do estado sólido: forma e volume constantes, não mudam. As partículas, as unidades estruturais, elas estão bem próximas no estado sólido. A gente tem aqui uma alta organização, as partículas estão organizadas em uma rede. Por quê? Porque para tu caracterizar o estado sólido, tu precisa ter retículo cristalino definido e repetido. Então vamos pegar o exemplo da água. A água, ela forma um hexágono quando ela está congelada. O gelo é uma coisa hexagonal, é um cristal hexagonal. Daí tu tem um hexágono do lado do outro, do lado do outro, do lado do outro. Por isso que tu construi um sólido, porque ele é um retículo cristalino, ele é um cristal com forma definida, o hexágono, e repetida, vários hexágonos. E a gente tem só energia vibracional, ou seja, a gente não tem energia cinética. Além disso, a gente também tem uma baixa energia potencial, porque no sólido as partículas estão todas bem pertinho uma da outra, justamente por causa dessa rede e dessa ordem. Além disso, o estado sólido se caracteriza por uma baixa variação da entalpia. Agora vamos entrar no estado líquido. Aqui a gente tem um volume definido, porém uma forma variável. Aqui a gente já tem as partículas um pouco mais afastadas, a gente tem mais ou menos ordem, não é tão organizado quanto no estado sólido. A gente tem mais movimento, um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de variação da entalpia. A gente tem força de atração mediana, porque essa distância é mediana. Essa distância ser mediana faz com que a energia potencial seja mediana e, como as partículas estão se mexendo ali mais ou menos, a energia cinética também é mediana. Vou entrar agora no estado gasoso. Qual é a característica do gasoso? É forma e volume variáveis. Aqui a gente tem muita velocidade das partículas, muita variação da entalpia. As partículas elas estão bem afastadas e se movimentando muito aqui. Ou seja, a gente tem alta energia cinética e alta energia potencial. No entanto, as forças de atração entre as partículas aqui são quase nulas. Por que quase? Porque às vezes acontece de uma partícula chegar mais perto da outra e daí tu cria ali uma atraçãozinha na hora. Mas é só na hora, logo já se rompe. Daí a gente entra na questão do vidro. Por quê? Porque o vidro é sólido? Não é, porque ele não tem o retículo cristalino definido e repetido. Ou seja, na prática ele é um líquido, tanto é que ele escorre. Tu pega aquelas janelas muito antigas, tu vê que a parte de baixo é mais espessa que a de cima. Por isso, o vidro é considerado um sólido amorfo. Por quê? Ele é sólido, tu tá encostando nele, ele é sólido, só que ele não tem esse retículo repetido e definido. Além de ter o fato dele escorrer, que é uma propriedade dos líquidos. Já que a gente está dentro do estado gasoso aqui, né? Eu fiz um adendo do vidro, mas a gente ainda está no estado gasoso aqui. A gente tem que entender um pouquinho da diferença entre vapor e gás. Vapor é de tudo aquilo que não é gasoso na condição ambiente, 20 graus, 1 atm. Já o gás é do que já é gasoso nas condições ambientes. Para fechar aqui os estados, eu vou falar do estado de plasma. A gente não estuda muito ele, mas eu vou falar só porque ele é maioria no universo. Não na Terra, mas no universo. De exemplo, a gente pode ter o fogo, os raios
e as luzes fluorescentes para a gente pensar no estado do plasma. Se o gás tem muita energia, o plasma tem muito mais. Se o gasoso tem muita potencial, muita cinética, o plasma tem muito mais. Ele é um estado agregado de unidades estruturais. Fechando aqui os estados, eu vou entrar nas mudanças de estado. Agora eu vou fazer mais um adendo, que é o seguinte: a água gasosa a 100 graus Celsius tem mais energia que a água líquida a 100 graus Celsius. A mesma quantidade de água. Por quê? Tu tá em 100 graus, tu tá ali no ponto de ebulição da água. Então, tu tem água líquida e tu tem água gasosa. Só que, pela temperatura, a energia cinética da líquida e da gasosa é igual, porque ambas estão a 100 graus. Então, a cinética dá na mesma. No entanto, na água líquida, as partículas estão mais próximas. Então, aqui a gente tem menos energia potencial. E na água gasosa, elas estão mais distantes, a gente tem mais energia potencial. Agora sim, vou falar das mudanças de estado. Vou pensar primeiro em água sólida e água líquida. Para tu ter água, não necessariamente água, né? Eu vou usar a água de exemplo aqui, mas isso com qualquer coisa. Tu tem a água sólida aqui e a água líquida aqui. Para tu passar da sólida para líquida, tu vai fazer uma fusão. No senso comum é derreter, mas no termo quimicamente falando é uma fusão. Agora, para tu ir da líquida para a sólida, tu tá fazendo uma solidificação, tu tá congelando. Agora a gente vai botar a líquida aqui e a gasosa aqui. Para tu passar da líquida para a gasosa, tu vai ter uma vaporização. Já vou entrar um pouquinho nos conceitos da vaporização, porque tem vários tipos de vaporização. Voltando, água líquida, água gasosa. Para tu ir da gasosa para líquido, tu tem a condensação ou a liquefação. Já vou entrar nisso aí também. E daí tu pega a água gasosa e a água sólida. Tu passar da sólida para gasosa, tu tem a sublimação. A naftalina, a cânfora, o iodo e o gelo seco são substâncias, que fazem isso naturalmente nas condições ambientais, mas qualquer substância pode fazer isso em condições mais específicas. Vamos falar agora dos três estados juntos, porque tu tem sólido, o líquido e o gasoso. Mais atração, menos atração. Gasoso, mais energia, sólido, menos energia. Quando tu passa de um estado de menos energia, com mais atração, com menos energia, para um que tem menos atração e mais energia, tu precisa fazer o quê? Tu precisa absorver calor, absorver energia. Ou seja, é um processo endotérmico. Do sólido para o líquido é a fusão, é endotérmico. Do líquido para o gasoso é a vaporização, também é endotérmico. Daí, do gasoso para o líquido é a liquefação ou a condensação, é exotérmico, porque tu está liberando energia, tu está no mais quente, com mais energia, para um mais gelado, para um com menos energia. Gelado por causa dos pontos e tal, mas com menos energia. Daí, da liquefação ou condensação, tu perde energia, é exotérmico. O mesmo do líquido para o sólido, tu tá solidificando, tu tá perdendo energia, exotérmico. Vamos lá. Regra geral, liquefação é tu passar gás, substância que é gasosa nas condições ambientais, para o estado líquido. Agora, condensação, tu passa o vapor, que não é naturalmente gasoso, para o líquido. Mas é difícil essa diferença aí ser cobrada. Mas exemplo de condensação, um copo que fica suado porque tá gelado, porque daí a água do ar encontra um ambiente mais frio e daí ela condensa. As nuvens têm a ver com a condensação. Tá, agora vamos entrar na questão da vaporização. Porque tu tem vários tipos de vaporização. Tu tem a evaporação, a ebulição e a calefação. Evaporação, natural, lento, espontâneo. A evaporação acontece sempre, mesmo que a temperatura do líquido esteja menor que a temperatura de ebulição. E a evaporação não tem uma temperatura definida, ela acontece em várias temperaturas. Ebulição é um processo rápido, que não é espontâneo. Tu tem temperatura definida aqui. E, normalmente, a gente tem bolhas aqui para a ebulição.
Clássico, ferver uma água. Exemplo clássico de evaporação, uma poça de água evaporada. Fechando aqui com a calefação. É uma ebulição instantânea. Aquecimento excessivo é uma chapa muito quente. A temperatura do líquido acaba sendo superior à temperatura de ebulição dele. Exemplo, panela quente, tu põe uma gotinha de água. Então, gente, é isso. Acabou as mudanças de estado principais aqui. Espero ter ajudado. É isso.